Vamos dar continuidade à nossa lição, a última lição da revista A Igreja em Jerusalém. A lição número 13, Assembleia de Jerusalém. A parte 2 vai falar o debate doutrinário. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa lição, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar a nossa vida e essa lição. Peço-lhe que o Senhor abra a nossa mente para a gente ter entendimento dela e conseguir falar do teu amor e do teu evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Que a gente venha ser instrumento da tua obra, venha fazer a sua vontade, não a nossa. Que a gente possa aprender e passar adiante aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Espero que aonde choveu ontem com muita força, todos estejam bem e que o Senhor Jesus venha continuar dando livramento a cada um de vocês, como deu a minha família, e espero que venha estar dando também livramento a cada um de vocês. Então vamos lá. O debate doutrinário é a parte 2 dessa lição. 1.1 vai falar uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Atos 15:5. No entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, 1-46. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica como uma prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15:8. O que acontece? Os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles ainda achavam que para alcançar a salvação, tinha que cumprir todos aqueles ritos que a lei de Moisés trazia. Eu não estou falando, deixo sempre bem claro, não é que a gente não deva cumprir as leis. Temos que continuar cumprindo as leis. Mas o que acontece é, a gente não precisa cumprir os rituais. Quais eram os rituais? Um dos principais rituais, que quando a criança alcançasse uma certa idade, ela fosse circuncidada. Então eles queriam que aqueles homens fossem circuncidados e começassem continuasse, entrasse no ritual das leis, da lei que Moisés apresentou para o povo. Só que o que salva não é a lei, não é o ritual da lei, mas sim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça que Deus deixou para nós, que traz a salvação para nós. Porque a salvação não tem como comprar, a salvação não tem como adquirir. Nós adquirimos por nós mesmos. Nós adquirimos a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então esses ritos, esses rituais, quando o povo lá fazia, foi no Antigo Testamento. Então, então não preciso mais do Antigo Testamento, posso rasgar, jogar fora? Não, pelo contrário. Nós precisamos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento junto com o Novo, eles se completam. Porque o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, quando nós lemos, ele vai apontar para Jesus Cristo. Tanto as leis como os profetas, eles vão apontar para o Senhor Jesus. Só que o que acontece? No Antigo Testamento, o homem não tinha liberdade para falar com Deus. Quando Jesus morre, ele rasga o véu e agora fala, agora vocês têm liberdade. Mas quando a gente olha lá atrás, quando Moisés desce do monte, fala, Deus quer falar com vocês. O que acontece? Por que naquela época Deus não falava com o povo? Porque o povo mesmo não quis. Porque quando
Deus quis falar com o povo falou, não, Moisés, deixa que Deus fale contigo e que a gente, tudo que ele disser para você e você disser para nós, a gente obedece. Só que acabavam não obedecendo. O povo não obedecia, como até o dia de hoje. O povo não obedece. Mesmo tendo a liberdade para falar diretamente com Deus, e Deus, quando fala conosco, o povo muitas das vezes não obedece. Então, voltando aqui para essa parte, os judeus que se convertia achavam que os gentios também tinham que passar por todo aquele ritual. Só que não era necessário. Pedro mostra isso para eles, como ele teve a experiência com Cornélio, um centurião romano. E muitos falaram, Pedro, quando Cornélio manda os seus funcionários até Pedro, Pedro, esse homem, ele é romano, é centurião, mas ele é um homem gentil e ama os judeus e as nossas leis. Olha, ele já amava até as leis de Moisés. Então, as leis, ele já amava a lei de Deus. Ele já cumpria ali, de repente ele não fazia aquele ritual, mas ele já obedecia às leis. Então, você vai ver que lá atrás, Pedro passa por isso e Deus fala, traz aquela visão da comida que o judeu não podia comer e falava, come. Não, Senhor, como que eu vou comer isso é imundo? E Deus fala para ele, Pedro, olha só, como que pode ser imundo aquilo que eu criei? Aquilo que eu purifico não é imundo. Então, hoje nós somos alcançados pela graça. Nós não precisamos cumprir um ritual, mas o que nós precisamos cumprir é a lei e agradar a Deus e, o principal, reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Amém? Então, o ponto 2 dessa lição vai falar a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável, por todos os presentes ali. Atos 10, 44, 46 e Atos 2, 4. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus, que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o havia recebido. Então, o receber do Espírito Santo é a confirmação que Deus estava com aqueles gentios. Como hoje, Deus está conosco. Por quê? É o que a gente fala, a primeira coisa que a gente tem que buscar quando se arrepende e entrega a vida para o Senhor Jesus é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entra, nós somos batizados com o Espírito Santo, ele que começa a guiar nossos caminhos. O ser batizado no Espírito Santo é muito mais do que rodar no manto, falar línguas estranhas, falar alto, gritar, glória a Deus, aleluia, é muito além disso. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo toma a rédea da nossa vida e a gente fala, Espírito Santo, pode guiar. Ele pega as rédeas da nossa vida da nossa mão e guia a nossa vida. Porque é dessa forma que nós somos libertos, é dessa forma que nós somos salvos, é dessa forma que temos livramento em nossa vida, porque é dessa forma, porque a gente está indo em direção a um ponto e daqui a pouco a gente olha, eu não estava indo para ali, como que eu estou aqui desse lado? É porque foi o Espírito Santo que nos guiou. E não adianta, se você tirar a rédea da mão dele, o que vai acontecer? Você vai colher as consequências. Então, aqueles gentios em Cesareia foram batizados e falaram em línguas, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Pegaram e falaram assim, Espírito Santo, toma a rédea da minha vida em tuas mãos. E aí, Pedro explica aquilo para aquele povo que está ali, não é para ser salvo, só precisa ter o Senhor Jesus como único Salvador. E quem confirma isso é o Espírito Santo, é o Espírito Santo na vida de cada um, porque quem age e faz não sou eu. Os milagres que acontecem, as curas que acontecem quando eu oro, não sou eu, não é por causa de mim, é por causa do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim.
E eu sou somente o instrumento para fazer aquela oração, porque o poder e a ação é dele, não é minha. Eu só sou o instrumento para fazer a obra de Deus, mas o agir é dele. O ponto 3. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja para ele. A inclusão do gentio na igreja estava predita nos profetas e com isto concordam as palavras dos profetas, Atos 15:15. A aceitação do gentio na igreja não era uma inovação sem respaldo na Escritura. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. É só a gente olhar. Quando a gente pega a genealogia de Jesus, a gente vai olhar o quê? Os espias vão até Canaã, vão até Jericó, e lá encontra quem? Raabe. Raabe é o quê? Cananeia. Raabe se arrepende e aceita o nosso Deus. E Raabe está na genealogia de quem? De Jesus. E aí a gente vai vendo, vai dar continuidade à história. Quem a gente vai encontrar pelo meio do caminho? Vamos encontrar pelo meio do caminho, ai meu Deus, me fugiu o nome agora, mas a nora de Naomi, que está lá em Moab, porque Naomi vai com a sua família lá para Moab, e quando ela chega em Moab, o que acontece? Ela encontra o marido, os filhos, todos eles morrem, perdem a vida, e vem. E essa nora dela vai falar com ela assim, Noemi, o meu Deus, o seu Deus é meu Deus. Então, o que acontece? Ela vai ficar ali, ela vai pegar e vai ser Ruth. Me perdoe, a história de Ruth. Olha só, Ruth vai falar para Noemi, e ela é uma moabita. Então, ela é uma gentia. Olha só aí, quando Deus fala para Abraão, todas as famílias serão abençoadas por causa de Abraão, é por causa disso. Abraão foi escolhido para ser o primeiro evangelizador de Deus. Mas já tinha outras pessoas, porque a gente vê quando Abraão vence a guerra, ele dá o dízimo para o rei que vem até ele. Tinha. Mas Abraão é escolhido para ser criado um povo que Deus olha e fala, esse vai ser meu povo primogênito. Esse povo, Abraão, você vai ensinar para que eles façam a minha vontade, que eles venham reconhecer que ainda existe um Deus, que sempre existiu, nunca deixou de existir, e o dever de vocês é a mostrar para o povo, a mostrar para o mundo que ainda eu existo, que eu nunca deixei de existir, que esses deuses que eles seguem são deuses falsos, mas eu sou o Deus verdadeiro. Então, o plano de Deus sempre foi alcançar não somente a família de Abraão e a descendência dele, mas todos os povos da terra. Amém? Quero agradecer por mais um dia, estar aqui com vocês, fazendo essa aula, que o Senhor Jesus venha continuar nos abençoando, perdoe a cabeça da gente também, a gente esquece. Eu lembrava da outra nora de Noemi, que era órfã, mas não estava conseguindo lembrar de Ruth, o nome dela, mas nós vamos ver que no meio do caminho existe até muitas outras, porque o próprio Judá tem um dos filhos com a sua nora, da onde vem a descendência de Jesus, e a sua nora não era do povo de Israel, também era uma estrangeira. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, que Deus sempre teve a vontade de alcançar a todos. Então oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continua botando a sua vontade dentro dos nossos corações para que a gente venha fazer a tua obra.
Continua batizando, meu Pai, o povo, fortifica aqueles que já são batizados, aqueles que ainda não alcançaram o batismo com o Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a eles. Bota essa vontade deles terem o batismo no coração deles, que eles venham se entregar verdadeiramente para ser batizado e permitir que o Espírito Santo guie todos os passos que a gente tiver que dar. Que o Senhor continue sempre indo à frente de qualquer batalha, sempre à nossa frente. Obrigado, meu Pai, mais uma vez pelos livramentos, após essa chuva, por tudo que o Senhor fez, tudo que ainda fará. E continua tomando conta, meu Pai, e consola o coração de cada um que possa ter perdido um ente querido nessa chuva toda que teve. Também te agradeço por tudo e que a gente venha meditar na Tua palavra durante todo o dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live, que é amanhã. Que o Senhor Jesus continue nos iluminando e nos dando a sua paz, em nome de Jesus. Amém